Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma aula de História, introduzindo o capítulo 11, o ciclo do açúcar, a invasão holandesa no Brasil, a partir da página 232, ok? Então, meus amores, durante as primeiras décadas do período colonial, os portugueses decidiram viabilizar a exploração do espaço colonial com o desenvolvimento da exploração açucareira. A escolha por esse produto se deu inicialmente em função da possibilidade de comercialização com um amplo mercado consumidor europeu e as condições climáticas que favoreciam seu plantio no Brasil. Além disso, o domínio português sobre algumas eficiências técnicas de plantio também influíram nessa mesma decisão. Contudo, apesar de tantas vantagens apresentadas pelo desenvolvimento dessa atividade, a produção açucareira exigia uma complexa infraestrutura que envolvia o uso de grandes propriedades. A farta disponibilidade de mão de obra, manutenção de pastos para animais de tração, extração de madeira e a construção de instalações apropriadas para o beneficiamento da cana-de-açúcar. De fato, a empresa colonial exigia um alto investimento. Não tendo todo o capital exigido para o negócio, Portugal contou com o auxílio de banqueiros europeus que financiavam uma considerável parte desse empreendimento. Dentre esses financiadores se destacavam os banqueiros holandeses, que com o passar do tempo passaram também a intermediar a negociação do produto em diferentes pontos da Europa. Assumindo o papel de atravessadores, acabavam abocanhando uma considerável parcela de lucros. O expressivo papel desempenhado pelos holandeses na consolidação da empresa açucareira foi de grande importância para a expansão da classe mercantil daquele país. Além disso, o ritmo de exploração e desenvolvimento de centros de produção no Brasil provavelmente não teria alcançado o mesmo ritmo sem essa mesma participação do capital holandês. Apesar do bom relacionamento comercial que se desenvolvia entre Portugal e Holanda, essa parceria tornou outros rumos no Brasil, outros rumos no final do século XVI. Nesse período, os reinos ibéricos passaram por diversas transformações. Em 1578, o trono português ficou vago mediante a existência de um herdeiro que pudesse assumir o cargo. Com isso, o rei espanhol Filipe II, neto do rei português D. Manuel I, reivindicou o governo de Portugal, provocando a unificação das coroas portuguesas e espanhola. Mas, afinal, de que maneira essa configuração política afetou a participação holandesa na exploração do açúcar? Historicamente, o processo de formação do Estado holandês se desenvolveu entre diversos confrontos contra o domínio político dos espanhóis naquela região. De fato, em 1579, um ano antes da unificação dos reinos ibéricos, os holandeses proclamavam a sua independência em relação ao trono espanhol. No ano seguinte, quando a Espanha assumiu o governo de Portugal, a Holanda perdeu automaticamente todos os direitos de participação na exploração da economia açucareira. Dessa maneira, buscando reverter os prejuízos que a retaliação dos espanhóis causavam à economia do país, os holandeses decidiram organizar expedições para promover a invasão das terras brasileiras, tentando inicialmente ocupar a Bahia e depois se fixando na região de Pernambuco. A Holanda passou a controlar diretamente a empresa açucareira no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Então, meus amores, eu peço que vocês façam a leitura a partir da página 232, entendam um pouquinho sobre o contexto, certo? Em seguida, vão resolver a atividade da página 237 a 239 do seu livro, certo? Após a resolução da atividade, peço que vocês enviem a atividade através da classe virtual Classroom. Então, um beijo e até a próxima aula. Olá, meus amores.